Hoje em dia, trabalhar com vendas é um grande desafio, né, pessoal? Por quê? Porque a gente inicia sempre um mês do zero. A gente vai vender aquele produto sempre para outras pessoas, ou a gente é difícil a gente vender a mesma coisa para a mesma pessoa, né? Geralmente aquilo precisa ser cultivado depois que a pessoa termina de usar aquele produto, a gente vai novamente ali e trabalha em cima daquela pessoa. E já esse trabalho, ele é diferente por conta disso, porque a gente cadastra uma vez uma conta de energia e a gente passa a ganhar todos os meses através de uma recorrência. Recorrência vitalícia e hereditária, tá? Hereditária, é vitalícia sim, porque isso é feito por contrato, tá, pessoal? É por contrato. Mas do que a gente está falando aqui exatamente? Primeiro, eu preciso apresentar para vocês a empresa. Eu estou falando da empresa iGreen. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ela. Quem é a iGreen? A iGreen, gente, a sede dela está lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ela é uma empresa que preza por sustentabilidade. E ela foi aí criada através da Lei 14.300, em 2022. E essa lei, ela dá o direito para o consumidor escolher de onde vai vir a sua fonte de energia, seja ela hidrelétrica ou através da energia solar. Sendo que a hidrelétrica, a gente está vendo aí que está cada vez mais prejudicando o meio ambiente. A gente está vendo escassez hídricas, aí a gente paga por bandeiras amarelas e vermelhas, ela é uma energia cara, e já a energia solar, ela é uma energia barata, ela é uma energia sustentável e renovável. Aí a E-Green, ela antes mesmo de surgir essa lei, ela entendeu que isso aconteceria aqui no Brasil, porque isso já acontece lá fora, e ela já descobriu, ela teve essa sacada de olhar lá na frente, e ela então se desenvolveu. E ela criou assim uma estratégia tão gigantesca que o que aconteceu no final do final do 2023 por aí, quem ficou assim bem tentada, bem olhando assim para ela com um olhar bem assim, de empreendedorismo, foi o Grupo Vibra. O Grupo Vibra, gente, é dono dos postos Petrobras, dos postos BR, né? Aquele que a gente vê muito em estrada, que ele é o quinto maior CNPJ aí do Brasil. Eles são número um em combustíveis no nosso país, e simplesmente eles compraram 50% da Green. Então a gente não está falando de uma empresa pequena, não, viu? A gente está falando aqui de uma empresa que tem um aporte gigantesco, que tem credibilidade e que tem aí, passa bastante fidelidade para as pessoas e para os clientes. A gente está falando de uma empresa com quase 200 mil clientes que já consomem e se beneficiam de descontos na sua conta de energia. Isso por quê? Porque a gente está vivendo justamente numa fase de transição energética. Já falei para vocês da lei, que o consumidor tem esse direito de escolher. A gente está vendo aí muitas pessoas colocando placas solares em suas residências, porque é infinitamente mais barato, né? Só que essa lei é justamente para ajudar as pessoas que não conseguem ter placa solar na casa, não têm condições, ou não podem, vivem de aluguel, vivem em apartamentos, e aí a pessoa pode escolher. E aí a Green entra para poder ajudar essas pessoas. E a gente vai descobrir como, viu? Para ajudar vocês a entenderem melhor ainda, eu vou passar aqui uma reportagem. Espero que passe o áudio e vocês aí vão me dizendo no chat, tá? Senão eu vou dar uma pausada aqui. É uma reportagem do Jornal Nacional que deu. Talvez aqui alguns de vocês tenham visto. O Brasil vem registrando a expansão. O Brasil vem registrando a expansão do mercado
em que o consumidor escolhe o fornecedor de energia e consegue descontos na conta de luz. O Aeroporto Internacional de Florianópolis não estava satisfeito com o preço da energia elétrica. O principal custo de um aeroporto é o custo de energia elétrica. Então, migrou para o Mercado Livre de Energia. Nele, o cliente pode escolher o fornecedor, buscar um preço melhor e definir o tipo de energia que quer consumir. Temos uma economia de 20% no custo total de energia elétrica. Um outro fator muito importante é a previsibilidade. Eu posso contratar essa energia por 5, 10 anos e eu não fico mais sujeito às bandeiras tarifárias. E depois a sustentabilidade, porque eu tenho a segurança que eu estou comprando uma energia de baixa pegada de carbono. O Mercado Livre de Energia no Brasil já tem 30 anos, mas foi só no ano passado que ele avançou para valer. O número de migrações ao modelo cresceu 67%, depois que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou a adesão de todas as unidades consumidoras atendidas por média e alta tensão. É o chamado Grupo A, formado principalmente por indústria e grandes comércios. Antes, isso só valia para estabelecimentos com consumo a partir de 500 kW, conta em torno de R$ 50 mil por mês. As principais vantagens de migrar para o Mercado Livre é o consumidor estar no centro do negócio. Hoje, o consumidor simplesmente paga uma conta que chega para ele e ele não tem nenhuma ingerência. O grupo B, de baixa tensão, continua na espera. São mais de 90 milhões de consumidores residenciais e donos de pequenos negócios que até podem conseguir descontos, mas de uma forma diferente. Em uma situação ideal é que você invista na sua própria placa solar. Mas a gente sabe que isso é caro e hoje a lei permite que você faça a portabilidade da sua conta de energia para empresas que investem em fazendas solares. É a chamada geração compartilhada. A energia produzida nas fazendas solares é injetada na rede da empresa distribuidora que chega à casa do consumidor. Como o custo da energia solar é menor, o cliente tem um desconto na fatura de 8% a 20%. O Rafael economiza cerca de R$ 85 todo mês. Se ao final do ano eu calcular, eu ganhei uma fatura, como se eu ganhasse um 13º na minha fatura de energia. Agora ele espera também poder acessar o Mercado Livre. O Ministério de Minas e Energia estuda enviar um projeto ao Congresso. Eu vou poder escolher de quem eu compro essa energia elétrica e com certeza eu vou pagar ainda mais barato. Viram só, pessoal? É isso que está aí acontecendo, viu? Essa é a nossa realidade. A gente está vivendo essa fase de transição energética. Nada mais é do que a pessoa ela ter a possibilidade de fazer uma portabilidade, igual isso aconteceu alguns anos atrás com a telefonia. As pessoas aí tinham poucas operadoras de telefonia, né? Então isso mudou. As pessoas fazem essa portabilidade, continuam com o mesmo número de telefone. E na questão da energia elétrica é a mesma coisa. E eu vou explicar para vocês, então, mais ainda sobre esse assunto a partir de agora. Então, olha, a empresa Green, ela, como eu falei para vocês, ela está chegando no marco de 200 mil clientes espalhados pelo mundo, pelo Brasil. E ela tem já por 2 anos essa certificação aqui, olha, o GPTW. É uma certificação que ela é a 5ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no segmento dela, e a 3ª melhor de se trabalhar em Minas Gerais, no segmento dela. Olha que interessante, já é o 2º ano que ela recebe esse certificado. E ela, gente, para poder, então, beneficiar os clientes e nos ajudar, então, a ter essa oportunidade de trabalho que é maravilhosa e que tem, assim, aberto os olhos de muitos os empreendedores aí pelo Brasil afora, o que eu vou passar aqui para vocês, que são as conexões. São 5 conexões e a última, que é a cereja do bolo, que depois eu vou falar para vocês. São essas oportunidades aqui que a gente pode aproveitar nessa fatia de mercado que é da transição energética e aí passar, então, a ganhar de modo recorrente. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a conexão livre. Até falou ali no Jornal Nacional o que é essa conexão livre. São para clientes de alta tensão, de média e de alta tensão. São shoppings, mercados, indústrias, né? São aqueles que têm um consumo muito alto na sua energia. E nós conseguimos entregar para eles um desconto mensal de 30%. Isso é muito expressivo, viu? E nós conseguimos atuar no território nacional. Então, eu aqui, no estado de Minas Gerais,
consigo um cliente, se eu consigo contato e tal de um cliente lá no norte ou lá no sul, eu consigo fechar isso, porque o nosso escritório virtual é o nosso aplicativo e eu consigo, então, fechar com esse cliente. Quando a gente, então, fecha com o cliente assim, quanto que a gente ganha? Bem, a gente está falando aqui, viu, de faturas bem grandes. São clientes que não pagam menos de 15, 20 mil reais, chegando a 50 mil, 100 mil reais. E quando a gente fecha com o cliente assim, tá com bônus extra até, a iGreen, e na primeira, logo, a gente ganha 10%. Então, imagina a gente fechar aí uma rede de academias, por exemplo, e às vezes uma só gasta 30 mil reais. Então, a gente aí, logo de cara, com uma só, a gente ganha 3 mil reais. Mas a recorrência, ou seja, toda vez que esse cliente pagar a conta de energia dele, a gente vai ganhar 2%. Olha que interessante isso. Então, você imagina uma conta alta com esses clientes aí que são altos, são potenciais clientes, porque quem é que não gosta de um bom desconto, um belo desconto como esse, ainda mais estamos falando aí de empresas grandes e que desejam cada vez mais ter um desconto, né? Isso vai ajudar eles a melhorar, fazer melhorias e tal, e isso beneficia também automaticamente a gente também, né? A outra conexão que a gente pode oferecer para o cliente é a conexão placas. Esse sim é vendas. A gente tem a possibilidade de vender placas solares. Para aquele cliente, então, que tem o desejo de realizar o seu sonho, né? E gerar sua própria energia. Nós conseguimos aí fazer orçamentos através desse escritório virtual, né, que nós temos, e para esses clientes, eles vão conseguir um desconto na conta dele mensal aí de até 95%. Isso é maravilhoso. Também é território nacional, viu? Então, aí não importa o lugar onde vocês estejam, vocês vão conseguir oferecer para essas pessoas. E quanto que a gente ganha? Nós conseguimos uma comissão, nós temos, né, uma comissão de 10% a Green dá. É uma comissão muito boa, porque nos outros concorrentes aí, às vezes oferecem 3%, 5%, mas a Green ela oferece 10% de comissão. Esse aqui é o único que não tem recorrência, porque é uma venda, né? A pessoa vai lá, vai fazer a instalação e acabou. Esse não tem. Temos aqui a conexão solar. O que é a conexão solar? Ela é similar com a de placas, porém ela tem uma diferença bem interessante. É um modelo de negócio até que o presidente ele trouxe lá da Europa e funciona da seguinte forma. O consumidor ele não tem condições, às vezes, de colocar a placa solar ou de investir, ou então ele não quer, né, gastar o dinheiro dele. Através, então, de uma análise de crédito, se for aprovado, a iGreen coloca as placas sem custo algum para a pessoa. Porém, ela não vai ter aquele desconto se a pessoa compra, a pessoa compra placas, vai ter 95%, certo? Essa daí não vai ter. Aí, durante esse período que ela for pagando, né, que vai ficar ali aquele parcelamento, aí o fundo de investimento talvez seja 6 anos, né, às vezes mais um pouquinho, durante esse período ela vai pagar o valor que ela já paga na sua conta de energia. Precisa ser até acima de R$ 400 que ela tem que pagar todos os meses. Às vezes pode ter um pequeno desconto de até 20%, mas ela vai pagar aquele valor durante aquele período. E após o período de parcelamento, aí sim, as placas são do cliente e aí ele volta lá para aquele desconto de até 95%. E aí é sem investimento algum, né? Assim, de investimento de placas, o cliente não vai pagar nada. Também é atuação nacional e podemos oferecer para qualquer lugar. O que a gente ganha como licenciado autorizado da Green? Na primeira fatura, você ganha, então, 50% de desconto, né? 50% de bônus, perdão. Então, a pessoa vai lá, paga uma fatura de R$ 600, você vai ganhar R$ 300 na primeira. Após isso, todas as vezes que o cliente pagar a conta de energia dele, você vai ganhar 2% em cima daquela conta. Certo? A conexão Green, que é a mais famosa de todos, é aquele dia, o nosso carro-chefe,
inclusive falou dela lá na matéria do Jornal Nacional, que eu mostrei ali para vocês. Lembra que falou ali da Conexão Livre, que são clientes ali, como disse, o aeroporto de Porto Alegre, que é até nosso cliente, inclusive aquele outro rapaz que falou ali sobre o desconto que ele está economizando, é nosso cliente também. Aquela fazenda solar que mostrou ali é da iGreen também, foram imagens cedidas pela iGreen. Então, ele mostrou que de alta tensão, como o aeroporto, ele pode se beneficiar, como também os de baixa tensão, que são as residências, empresas pequenas. Esses, nós conseguimos um desconto de até 15%, entre 8% a 15%. Por que isso, Suelen? Porque depende do estado. Então, cada estado tem a sua regra. E aí a gente consegue lá ver qual é a regra daquele estado e oferecer para o cliente esse desconto. Só que a gente sempre fala que a partir desse desconto, a partir de 10%, geralmente a média aí é 10%. E eu vou explicar para vocês por que é a partir lá na frente. Calma aí, espera só um pouquinho que eu vou explicar, só para não perder a linha de raciocínio. Mas isso é interessante, pessoal, porque vocês imaginam, né? A gente cadastrar aí uma padaria que não gasta menos de 3 mil reais, 5 mil reais. Imagina vocês aí, tem condomínios, a gente já tem reportagens aí falando sobre isso, de condomínios que gastam 16 mil reais, teve um desconto muito expressivo. Imagina a gente conseguir cadastrar esses condomínios assim grandes, ou então restaurantes, e a gente receber de uma forma recorrente todas as vezes que o cliente pagar a conta de energia dele. Conforme mostra aqui o slide, ó, é de 2% a 4% que a gente vai receber. Então, por que há aí essa diferença? Por conta do Estado. Aí a gente tem que olhar lá a regra do Estado para poder saber se a gente vai receber 2% ou 4%, entendeu? Mas é interessante por quê? Porque, como eu falei, a gente vai somando todos esses estabelecimentos, residências, e isso vai gerando, vai criando uma que a gente chama de aposentadoria antecipada. Imagina, a gente leva a vida inteira contribuindo para poder, às vezes, receber muitas vezes um salário mínimo, não é verdade? Então, aqui, às vezes, você, dependendo das empresas, da quantidade, do valor que vocês conseguem cadastrar aí na conta de energia, e vocês vão ganhar de forma recorrente. Lembra que eu falei? É renda recorrente, vitalícia e hereditária. Está tudo em contrato. A gente tem um contrato assinado. Enquanto o cliente estiver pagando, estiver nesse projeto, a gente vai estar recebendo. A gente vai estar recebendo. E aqui nesse slide, que eu até passei, mas eu vou voltar, mostra aqui que todas essas são as distribuidoras de energia que nós atuamos, viu? Nós estamos em 22 estados, faltam pouquíssimos aqui para a gente fechar o Brasil, falta muito pouco mesmo, mas todas essas aqui, ó, nós podemos oferecer. Inclusive, se você mora no estado do Rio, você pode oferecer para qualquer uma dessas daqui. No conforto da tua casa, você pode trabalhar online, seja presencialmente, né, se quiser fazer visitas presenciais, como também trabalhar oferecendo para amigos que moram lá no Tocantins ou como mora lá no Rio Grande do Sul. Não tem problema algum, porque o seu escritório virtual é ali que você vai fazer o cadastro, no aplicativo, entendeu? Agora, como que funciona, então? Como que chega essa energia até a casa da pessoa? Mostrou ali na reportagem, mas eu vou novamente frisar aqui que é interessante. Para vocês terem uma ideia, a iGreen, ela possui mais de 250 fazendas solares. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver aqui como que é uma fazenda solar. Passando em estrada, tem muito, né? Imagina placas solares, só que fincadas na terra mesmo. A nossa quinta maior fazenda solar, para vocês terem uma ideia, é do tamanho, quase do tamanho de Curitiba. Então, para vocês verem como que esse negócio é poderoso e que ele está crescendo cada vez mais. Então, nós temos todas essas fazendas espalhadas pelo Brasil inteiro. Essas fazendas, assim como as hidrelétricas, elas estão conectadas às distribuidoras de energia. Então, a distribuidora de energia recebe, então, essa energia, né, esse fornecimento, e aí, olha, ela é passada, então, para a nossa casa e a nossa empresa, da mesma forma que a hidrelétrica.
Porém, é uma energia limpa, é uma energia sustentável, renovável. Por conta disso, ela é mais barata. Então, ela chega da mesma forma na casa das pessoas. Por conta disso, ela recebe todos os meses um desconto garantido na sua conta de energia, viu? E aí, por que que eu falei para vocês que é a partir de um determinado porcentagem, né? Vamos colocar aqui 10%, porque na maioria dos estados são 10% de desconto. Porque nós temos um projeto de cashback. Hoje em dia tem muito assim, né? É mercado que é cashback, bancos que têm sistema de cashback. E a iGreen, ela não é diferente. Isso é muito inteligente, porque toda vez que o cliente ele indica isso para um amigo, um familiar, enfim, e a pessoa, ela também, a gente consegue fazer o cadastro dela, ela aumenta esse desconto. Nós temos clientes que são donos de loja, pastelaria, que chegaram a zerar a sua conta de energia. De tantos que eles são pessoas que realmente conhecem muita gente, né? E conseguiu a zerar porque foram recebendo muito cashback. E a gente, como licenciado, toda vez que a pessoa que a gente consegue cadastrar, ele então recebe um cashback e nós recebemos também uma porcentagem em torno disso. Olha que interessante. Então, isso vai acumulando naquela aposentadoria antecipada, como eu mencionei para vocês, né? Nós temos também, pessoal, a conexão telecom. Sim, a iGreen, ela é também telefonia, viu? E não é uma telefonia qualquer, não. Como vocês estão vendo aqui, a atuação dela também é a nível nacional. Então, em todo o Brasil, ela tem sinal, nós podemos oferecer. Só que ela tem um diferencial muito grande em dois pontos. Além dos planos ser bem acessíveis, como vocês estão vendo aqui, olha, um ponto interessante é que o próprio cliente, ele é que pode escolher o plano dele em todos os meses. Então, vamos, por exemplo, né? Ele escolhe ali o plano Infinity, que é o de 50 gigas. Aí ele percebe que no final do mês ele não gastou aquilo tudo de internet. Ele vai perder aquilo tudo? Nas outras operadoras ele perde. Não é isso que acontece com vocês? Isso acontecia comigo, que eu era cliente de outra operadora. Eu perdi. Eu pagava por aquilo e perdia no final do mês. E aí com a iGreen, não. Com a iGreen ele acumula para o mês seguinte. Olha que coisa muito interessante para a gente conseguir clientes. E aí ele percebe, então, que é demais para ele. Para que ele vai pagar o plano Infinity? Ele vai lá, ele pode ir para o plano Start, ou pode ir para o plano Mega. Depende do que fizer sentido ali para ele naquele mês. Ele mesmo vai fazer essa migração, não tem problema nenhum. Olha que legal, né? Além disso, o cliente da Telecom, assim como o cliente da Green, que é aquela lá que a gente leva para residências, para estabelecimentos pequenos, eles também têm a vantagem. Eles têm acesso gratuito ao iGreen Club. É um clube de benefícios com mais de 600 mil produtos e serviços, que incluem, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, Domino's Pizza, as melhores redes do cinema, Netshoes, Drogaria Raia, Drogaria Zil, Pague Menos. Então, isso é um grande diferencial também que a gente pode oferecer para o cliente. Então, tanto esses dois, conexão telecom e conexão green, a gente pode oferecer isso para o cliente. Tá bom, o cliente ganha isso. E nós? O que nós ganhamos? Quais são as comissões? Toda vez que a gente consegue fazer, então, uma portabilidade, o cliente, a gente recebe R$17 nessa ativação, nessa primeira ativação. E toda vez que o cliente recarregar o seu celular, que ele vai precisar recarregar todos os meses, a gente ganha R$7 por essa recarga. Toda vez. Então, de forma recorrente. Olha que interessante isso. Então, se você aí consegue fazer uma lista a princípio, de 10 nomes de amigos, familiares, que vão se beneficiar desse serviço, todas essas coisas boas que eu mencionei aqui, você já consegue, fazendo a portabilidade, você já ganha R$70. No próximo mês, você conseguir mais 10 amigos e tal. E a nossa lista é bem grande, né? De amigos, familiares, enfim, a gente conhece muita gente.
R$ 140 todos os meses que essa pessoa pagar a conta de telefone dele. E vamos combinar aqui que ninguém fica, né? Como eu mencionei, gente, ninguém fica sem pagar a conta de telefone, muito menos a conta de luz, né? Que é algo de necessidade básica. A pessoa ela precisa pagar a conta de energia, né? Não é mesmo? Então, realmente, isso é muito expressivo, isso é muito grandioso, e isso vai, ó, só aumentando cada vez mais a nossa recorrência. E isso literalmente fez com que os nossos olhos, o meu e do meu esposo, o Anderson, brilharam. Porque quando foi oferecido isso para a gente, assim, pensou, isso é o que eu quero para gente. Porque a gente ficava naquela, né, de vendas. Todo mês aquela ansiedade de virar o mês, a gente correr atrás de tudo de novo. E agora você imagina, virar o mês e você já saber que você tem aquela recorrência. E literalmente é aquilo que acontece, é isso que acontece. A gente acorda, tem dia que acorda e tá lá, fulano de tal, pagou a sua conta de luz, você recebeu tanto. Fulano de tal, ativou o seu telecom, você recebeu tantos reais. E é isso que a gente recebe essas notificações. E isso dá muita satisfação e dá muito prazer, realmente, né? Então, aí vocês devem estar se perguntando, mas, Suelen, eu não sei nada sobre energia, eu não sei nada sobre telefonia, placa solar, então eu não entendo nada sobre isso. Pois é, gente, a gente também não entendia nada disso, não, viu? Esse negócio de quilowatts, média de quilowatts, essas coisas todas, a gente só sabe ali, geralmente, só o que tá para pagar ali, uma coisa ou outra que entende, né? O iluminação pública, o que a gente sabe ali, o que vem na conta, mas a iGreen, ela pensa em tudo. E para a gente se tornar um licenciado bem capacitado, nós temos um material de apoio que é totalmente completo. Ele é realmente totalmente, ele é completo no sentido assim de todas aquelas conexões, como vocês podem perceber aí, elas terem aulas exclusivas, gravadas, algumas são online e que nos dão assim treinamento para nos dar uma profissionalização a ponto aí de nos capacitar aí oferecer seja de modo online ou seja de modo presencial para empresários, para donos de loja, para amigos, para familiares, enfim, para seja qualquer pessoa realmente é muito completo, chegando até a ter certificado e tudo mais. Além disso, lá na sede que eu falei para vocês, existem cerca de 150 colaboradores. E todos esses colaboradores, eles trabalham por detrás, né, nos bastidores, para fazer esse negócio funcionar. E é como se a gente tivesse, assim, funcionários trabalhando para a gente. Por que eu digo isso? Porque cada conexão daquela existe um suporte. Então, se você precisa falar com respeito ao suporte do telecom, suporte do Green, ou placas, enfim, qualquer uma, vão ter pessoas ali para te ajudar automaticamente. Você está ali no WhatsApp que você precisa, você vai falar com uma delas. Então, olha só como que a estrutura é bem interessante, né? Você não está sozinha, você não fica sozinho. E isso é muito legal. Mas, se você pensar, se você for abrir uma franquia de placa solar, por exemplo, você tem que começar tudo do zero, né? Você vai ter que ter aí, pagar um funcionário, explicar para o funcionário como é que funcionam as coisas, talvez pagar um treinamento para ele, pagar um ponto de aluguel da sua loja, enfim, são muitos aí os gastos, né? E isso tudo está incluído quando você se torna um licenciado autorizado da iGreen. Você se torna um microsócio para você realmente representar a marca da iGreen e da Vibra Energia. A Vibra lá, dona dos postos BR. É como se você literalmente comprasse uma franquia do Boticário, do Cacau Show, McDonald's. Para você usar a logomarca, você vai precisar pagar uma franquia. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Quanto que eu vou pagar? Será que é 40 mil, que é o valor de uma franquia de placa solar? Ou do Cacau Show? Enfim, não, gente, não é, viu? O sistema de franquia que a Green trabalha, o valor dela é exatamente esse aí que está aparecendo na tela. Que qualquer empreendedor, diante de toda essa grandiosidade aí que eu mostrei para vocês,
vai achar assim, irrisório. São 12 parcelas de R$ 197 no cartão de crédito. Ou à vista por esse valor de 1.997. Tudo isso vocês podem oferecer. Já perguntaram para mim, até assim, Suelen, é para escolher só uma conexão? Ou tem que escolher só duas conexões? Não, não. Não, não. Vocês podem trabalhar com todas elas. Inclusive, depois desse slide aqui, eu vou mostrar uma outra forma, que é a última conexão que eu falei para você, que é a cereja do bolo, que é uma forma muito fácil de você até reaver esse dinheiro da sua licença. Inclusive, está até com promoção. Promoções é que não faltam todos os meses aqui na Green. Para vocês terem uma ideia, quando você se torna um licenciado, quando você cadastra as suas 5 primeiras contas, incluindo, pode ser Green ou a Telecom, você já ganha R$ 300. Cadastrando 5. Pode ser sua, do seu parente, do seu tio, do seu avô, da sua mãe, do seu irmão, enfim. Seja conta de telefone ou de casa. Você já ganha R$ 300 só com 5. Se você cadastrar 10 Telecom, você ganha R$ 500. Cadastrando 5, você ganha 250, 10, 500. Eu sei que vai chegando, vai aumentando, e se você cadastrar, inclusive, se você vai até 5.000. Se você cadastrar 10, você vai ganhar 100, você vai ganhar 5.000 e ainda vai ganhar uma viagem de cruzeiro, tá? Porque a Green, ela também dá essas bonificações de viagem para os licenciados. E eu vou chegar lá e vou falar isso com vocês. Então, assim, tem essas promoções também, inclusive, com respeito à conexão Green. Porque lá eu mostrei para vocês, são de 2% a 4%, mas temos ali uma tabela, depois vocês podem me pedir, quem quiser, à medida que vocês forem cadastrando cada vez mais, vai aumentando, a ponto de chegar a 50%. Então, todo mês, a Green, ela faz estratégias para te beneficiar, para te ajudar realmente a você aumentar cada vez mais o seu lucro na empresa, entende? E aí, um desses lucros é a conexão expansão. Ela é uma maneira muito, muito versátil, muito fácil de você reaver o seu dinheiro de volta. Porque como que funciona? Ela também trabalha com a questão de você arranjar, de você aumentar o seu time comercial. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, é que eu estou buscando aumentar. Já tenho um time comercial e eu quero aumentar esse time, eu quero estruturar cada vez mais, fortalecer. Eles já estão bem fortalecidos e eu quero fortalecer cada vez mais. E quando eu consigo licenciados novos, o que vocês vão ganhar quando vocês ganham licenciados novos? Vocês ganham R$ 300 por cada pessoa que vocês conseguem como licenciados também, para trabalhar na sua equipe. E se essa pessoa conseguir um outro licenciado, você ganha R$ 100 também de bonificação. Olha que maravilha. E esse mês também está com uma promoção da questão de licenciado. Você consegue aí, em 10 dias, se você conseguir 2 licenciados, e se você ajudar esses 2 licenciados a cadastrar essas 5 contas, você reaver esse dinheiro dos 2.000 de volta. Aí essa iGreen, essa é a promoção da iGreen. Quem quiser mais detalhes, eu posso explicar melhor depois. São muitas promoções, tá, gente? Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar durante aqui muito tempo. Eu só estou querendo exemplificar que existem muitas possibilidades de vocês aumentarem os seus ganhos, pagarem a sua licença e conseguir tirar o valor que todo mundo precisa para poder pagar os seus boletos, entendeu? E aqui, como vocês podem verificar também no outro slide aqui, existem as qualificações. A empresa, ela tem qualificação, você vai subindo de degrau na empresa, e isso é muito interessante porque ela vai te beneficiando, ela vai te bonificando também. As porcentagens vão aumentando, você pode ganhar viagens, como eu falei, né? Então, royalties também. Isso tudo são detalhes que lá dentro, se eu ficasse aqui falando de todas as coisas, a gente só sabe da grandiosidade que está por detrás da empresa só quando a gente entra mesmo. Isso eu posso dizer por experiência própria, eu e meu esposo estamos aqui, a gente só conseguiu ver toda a capacidade que a gente consegue ter lá dentro.
porque são muitos treinamentos, são exemplos de pessoas também que começaram igual a nós, assim, e hoje a gente consegue se inspirar e usar aquilo como exemplo e ter resultado. Enfim, a gente não se sente sozinha, literalmente. E as qualificações, olha, tem a sênior, que essa é a média de ganho que a pessoa tem de recorrência, não é média de ganho total, tá, gente? Tem a ganho total da empresa e tem a de recorrência, são diferentes. Mas aí a pessoa ganha com 10 mil quilowatts, tem gestor com 50 mil quilowatts, a média de ganho é essa que vocês estão vendo, e ganha uma experiência, que é o iGreen Experience, que vai lá na sede, visita uma fazenda solar, tem uma mentoria com o nosso presidente, ganha uma ajuda de R$ 1.000 para ficar lá, ganha R$ 1.000, né, de ajuda para ir até lá, Uberlândia, fica hospedado no hotel lá, numa diária. Isso é muito legal, muito interessante. Tem também o executivo, que é de 150 mil quilowatts, a média de ganho é de 5 mil, e ganha o cruzeiro. Temos pessoas no nosso time que já ganharam, a gente está lutando, falta pouco, mas a gente está lutando aí para esse cruzeiro, que é trabalho, né? Estamos falando aqui de trabalho, não estamos falando de dinheiro fácil, trabalho dignifica a gente, né? E também, olha, tem de diretor, 500 mil quilowatts, média de ganho, que ganha uma viagem para o Caribe, e o acionista, para quem está há mais tempo, né, desde o início da empresa, as pessoas já chegaram a esse patamar e conseguem até uma viagem para Dubai. Então, pessoal, são muitas informações, muitas coisas que eu passei aqui para vocês hoje. Acredito aqui que, com certeza, diante de todas as coisas que eu falei, eu acredito até que eu tenha deixado aqui dúvidas, né? E eu queria que vocês explanassem aqui a dúvida de vocês. Vocês podem levantar a mãozinha. Qualquer coisa,